Olá, sejam muito bem-vindos ao Deep Growth, podcast que aborda com profundidade o crescimento acelerado das empresas. Eu sou Gabriel Costa Mineiro e hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Caio Melo, que é um grande especialista em criador de conteúdo, gestão de comunidade e várias coisas que nós vamos falar. Meu querido, obrigado. Obrigado você, meu parceiro. Prazer ter você aqui. Cara, deixa eu avisar para as pessoas, na verdade, aqui. O Caio, ele participou de 3 grandes fenômenos da internet recente, que foi o início da Twitch aqui no Brasil, depois o Free Fire, que foi uma febre mundial, na verdade, e depois o John Vlogs aqui no Brasil. Vamos falar dessas 3 coisas. Mas, cara, desde que você veio aqui, aquela, sei lá, quantos meses, a primeira vez aqui no nosso Happy Hour e tal, e a gente bateu um papo rápido, eu queria muito que a gente batesse esse papo aqui, porque eu sou completamente ignorante no seu mundo, que eu falo que é uma parada meio de nicho, mas é um nicho absurdamente gigantesco. E eu falo que assim, eu criei o Deep Growth para eu aprender, para eu ter as conversas que eu queria ter com as pessoas, então, pô, vai ser maravilhoso. E eu queria que você começasse contando aqui pra gente, Caio, um pouco dessa trajetória, que nós vamos entrar nesses 3 grandes tópicos ali que a gente falou, mas como que você cai nesse mundo, na verdade? Uma vez que é isso, tem as suas especificidades, tem um pouco de uma panelinha também. Sim, né, é difícil. Obrigado por me receber hoje, antes de qualquer coisa, estou muito feliz de poder estar aqui. Cara, acho que como qualquer trabalho mais difícil de entrar, eu fui através de uma recomendação, né? Em 2015 eu fui estagiário da Microsoft, né? Trabalhava aqui na Berrini, na Microsoft, no RH, com um time de University Recruiting. E eu conheci muita gente, muito manager e muito estagiário também. E aí depois um desses estagiários, ele acabou indo trabalhar na Twitch e ele me recomendou, na verdade, para trabalhar como voluntário numa Brasil Game Show. Né? Legal. Mas você já curtiu o mundo? Amava, assim. Tá. Eu lembro que a minha primeira semana na Microsoft eu vi um capacete do Halo, né? Que era um dos jogos. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero muito poder trabalhar com games, eu quero muito poder trabalhar perto desse mundo. Só que eu ainda tava no RH, né? Tava um pouco longe, tava caminhando ainda para isso. E aí um desses meus amigos acabou indo pra Twitch no ano de 2016, um ano depois, e me indicou para poder fazer um trabalho de voluntário mesmo, assim, numa Brasil Game Show, né? BGS, um dos maiores eventos. Isso, gigantesco. E eu adorei, assim, cara. Eu conheci o time internacional, conheci os criadores também, que eu já assistia, já acompanhava. E aí mesmo em 2016 eu, através da indicação desse meu parceiro, comecei a trabalhar na Twitch, assim. E a Twitch, bom, hoje eu acho que é a principal plataforma de streaming, né? Que a gente tem. Mas 2016 e no Brasil, o que era isso aqui? Era muito nichado, assim. A Twitch era muito menor, os criadores eles tinham uma outra visão. Ela começa, na verdade, como uma plataforma para transmitir um dos fundadores no dia a dia, assim. Ele transmitia o dia a dia dele, assim. Era longe de games, né? O Justin. Que era Justin TV, não era nem Twitch o nome. É verdade. E ele transmitia o dia a dia dele, que hoje é muito parecido com o que as pessoas voltaram a fazer na Twitch, né? E aí o Justin vai e começa a crescer, a tecnologia cresce também, Justin Wong, e a Twitch vira uma plataforma para transmitir jogos com StarCraft, né? E em 2015, 2016, no Brasil era basicamente isso, assim. Você entrava na Twitch, você ia ver muito League of Legends, você ia ver muitos jogos que estão acontecendo e muito nichado ainda também. Tipo, transmissão das pessoas jogando mesmo. Das pessoas jogando, assim. E pessoas, vamos botar assim, comuns? Pessoas, ou na verdade, já eram pessoas famosinhos no mundo dos jogos. Né? Não, essa é uma ótima pergunta, assim, né? Porque o que leva a gente a perguntar por que alguém gostaria de ver o outro jogando e não jogar, né? Assim, é muito compreensível. Várias vezes eu já ouvi essa... Eu não acompanho nada, tá? O meu irmão é muito fã, o Rafa é muito fã, e eu não acompanho porra nenhuma. Mas... essa não é uma pergunta difícil de entender. Porque as pessoas assistem futebol. Sim, qual que é a mesma coisa? O conceito é parecido. O conceito é parecido. Talvez no digital não é, mas a premissa é a mesma. De uma competição, de um embate, de uma habilidade que, pô, você tá longe de ter aquela habilidade e tal. Mas quem fazia streaming na época já eram pessoas, vamos botar assim, mais famosas ou eram pessoas comuns que estavam jogando? Eram pessoas famosas na Twitch, assim. Twitch, né? Basicamente, tinha 2 tipos de pessoa que fazia live, assim. Quem era muito carismático, queria construir uma comunidade através da personalidade, ou quem era muito talentoso mesmo, assim. Muitos streamers nem usavam câmera, sabe? Até hoje tem bastante streamer que não usa câmera, ele transmite pela habilidade dele. Então, ele joga muito bem algum jogo e as pessoas querem ver ele jogando porque ele é muito bom, tipo um dos melhores do mundo, e isso atrai atenção, assim.
Esse é um ponto interessante, aí eu posso estar errado, me corrija, mas... Então, nesse início, a gente tem esse viés técnico, né? E depois, eu acho que a gente passa a ter esse viés de comunicação. Às vezes o cara é horrível jogando, sim, mas a graça, na verdade, é a interação com o público e tudo mais. Exato. Faz sentido? Faz muito sentido. Pausa nesse episódio incrível pra gente fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O primeiro é o nosso patrocinador de sempre, o Super Coffee, feito pela nossa queridíssima Cafeinarme. O Super Coffee é uma bebida energética para você que quer ter um maior desempenho físico e mental, seja para o esporte, para trabalhar ou para estudar. E tem cupom de desconto nosso, hein? Anota aí, DG Podcast. O segundo patrocinador é a gente mesmo, mas com um produto especial, o GLA Empresas. A gente sabe que liderar um time é um grande desafio e erros estratégicos aqui em Marketing Growth podem custar muito caro. E aí, pensando nisso, a gente criou um produto que é um mix ali de consultoria de growth e desenvolvimento do seu líder e do seu time. A gente aqui do GLA vai entrar no seu negócio, entender como ele funciona, te ajudar a identificar onde que estão essas alavancas de crescimento, criar um plano de ação para você e desenvolver a liderança de growth do seu time com os nossos conteúdos e a nossa comunidade. Isso tudo por um preço que cabe no orçamento da sua empresa, até mesmo para quem está começando. Acesse o link aqui na descrição para você conversar com a gente e saber mais. E o nosso último patrocinador é a caixa de ferramentas mágicas aqui do GLA e de todo profissional de Marketing Growth, o nosso queridíssimo Merlin. O Merlin é uma plataforma no-code que dá autonomia para os times de Marketing Growth construírem ferramentas sem precisar de desenvolvedor. Você pode usar o Merlin para gerar e qualificar seus leads, recomendar conteúdos no blog, recomendar produtos no seu e-commerce, fazer quiz, calculadora, pesquisa, programa de indicação e muito mais. Dá para fazer tudo com o Merlin. E com essa autonomia, os times ganham velocidade, eficiência e conseguem fazer muito mais experimentos. Clica aqui no link da descrição para você conhecer o Merlin e descobrir como que a gente pode te ajudar. Uma coisa que eu vi, aliás, antes de eu comentar, o que é a evolução da Twitch no Brasil, desde essa época até hoje? E eu imagino, se fosse para chutar alguma coisa, eu chutaria que a pandemia pegou e explodiu o negócio num nível maluco. E, de fato, hoje eu nem consultei isso com você antes da gente conversar. O que é essa evolução, vamos botar assim, do mercado de streaming? Eu acho que um pouco antes da pandemia teve no ano de 2018 teve alguns jogos que estouraram a bolha, assim, né? O primeiro deles foi o PUBG, né? Que foi um jogo que era gigantesco, assim, foi a primeira vez que o Neymar fez uma live na Twitch com alguns streamers, né? Era um jogo que trazia alguns conceitos que já existiam, mas com uma tecnologia melhor. Mas o Fortnite também foi um dos maiores booms, assim, isso foi um pouco antes da pandemia também. Então você começa a ter não só a Twitch com jogadores de LoL, mas a Twitch com vários youtubers e vários comunicadores que transmitem e produzem conteúdo diferente, né? Que aí já entra no viés do comunicador. Porque provavelmente o Neymar não é um jogador brilhante de, sei lá, Fortnite, ou qualquer que seja coisa. Mas as pessoas querem ver ele interagindo com as pessoas, e, enfim. Então começa a ter esse viés, não sei se mais popular, mas no mínimo, tipo... Cara, pra não falar que eu não assisti nada, eu assisti uma época, nem era na Twitch, mas eu assisti a gravação no YouTube do Gaules jogando aquele joguinho, como é que se chama? Among Us? Among Us, por exemplo. Sim. E, cara, a parte mais legal no fim do dia é que ele tava entre amigos ali. Sim. Então, tipo, tanto faz se ele ganhou, se ele perdeu, se fulano ganhou ou perdeu. Era muito mais a zoeira, era muito mais o grupo ali. Sim, total. Então eu imagino que vou botar assim, essa segunda onda ali deve ter tido mais esse... Não sei, talvez um viés de pertencimento maior, de proximidade. Como que você enxerga isso? Sempre... Quem se destacava era quem tinha uma personalidade e uma marca pessoal um pouco mais avançada. Então, por exemplo, ali no ano de 2015, 2016, até os streamers de LoL, o Rastad e o Yoda, né, eles já eram diferentes, que eles já tinham bordões, eles já tinham uma personalidade mais forte. Tinha muita gente que era só muito boa, mas sempre a gente conseguiu ver que quem se destaca mesmo é quem é bem autêntico. Sabe? Sim. Do tipo, cara, eu quero ser esse cara, ou esse cara, ele vai além só do jogo e traz uma camada mais de entretenimento. Com o Gaules, com o Alan Zoca, esses novos streamers, né, depois de 2017 para 2018, isso acabou cada vez mais sendo mais evidente. E até esses caras que eram muito fortes no LoL, eles acabaram produzindo outros tipos de conteúdo e fazendo outras coisas também.
Principalmente também, Mineiro, que existe que a gente fala de um creator life cycle mesmo, assim, sabe? De 2 anos, que em 2 anos você precisa se renovar, cara. Entendi. Porque a sua audiência vai se renovar também. Então, se você não fizer isso, você vai estar só com gente saindo e ninguém entrando. Eu acho que... Perfeito, porque no fim do dia, por mais que seja legal eu assistir um determinado tipo de conteúdo, vai encher no saco, né? Sim. O que essa... Quando você fala esse negócio da personalidade... dos bordões e tudo mais, dá para ver uma similaridade muito grande com a lógica da criação de comunidades. Sim. Né? Comunidade, e é aí que eu quero te fazer a pergunta, mas quando a gente vai criar do GLA lá atrás, a gente estuda princípio bem antropológico mesmo de criação de comunidade. E a gente vê que tem algumas coisas em comum. Uma cultura própria, regras próprias, senso de pertencimento e tudo mais. E nessa cultura própria, geralmente você tem esse líder com uma personalidade, e aí qualquer tipo de comunidade, você pode ver a religiosa, você pode ver a do futebol, você pode ver a do... enfim, tanto faz, de negócio e tal. Elas tendem a seguir uma personalidade ali. E você tem uma série de artefatos que geram esse senso de pertencimento. Então, quando o cara cria o bordão dele... meio que vira piada interna, né? Se ninguém conhece, tipo, quem tá ali dentro conhece, quem não tá, meio que... nem sabe o que tá acontecendo. Nem sabe o que tá acontecendo, né? O quanto que essas pessoas fizeram isso intuitivamente e o quanto que existe um playbook ou um conhecimento difundido sobre isso, assim, sabe? Boa. A Twitch, né? No caso, como eu trabalhava na Twitch, uma das nossas principais missões era educar os criadores com relação a quais eram os features da plataforma que eles podiam usar para criar comunidade. Uhum. Então, por exemplo, você entrou num canal da Twitch hoje, é muito normal você ver o primeiro pop-up é um conjunto de regras mesmo, que o criador pode personalizar para aquela primeira pessoa que está indo lá. E até como que ele modera o chat dele, né? Quais são as palavras que ele permite, como que ele quer que as pessoas se comportem, já é a primeira impressão sobre como que aquele ambiente vai ser, né? E aquele ambiente pode ser uma parada super leve, super tranquila, ou pode ser um ambiente mega caótico, sabe? Cada criador joga um jogo diferente, sabe? Mas a Twitch, ela dá essas ferramentas pro cara decidir como que ele vai montar essa comunidade. E desculpa. Não, e a evolução disso é quando você consegue converter, né? Porque a Twitch tem um feature de subscription, né? Sim. De inscrição, que é quando o cara ele se sente tão parte daquilo e algumas coisas, por exemplo, os emotes que ele vai usar no chat, eles são pertencentes aquele canal. A única forma dele desbloquear aquele feature é se ele pagar uma inscrição. Entendi. Então a pessoa se sente tão parte daquilo que em algum momento ela começa a pagar que e começa... a famosa sub. Que é o sub. Que o cara ganha até uma badgezinha de subscriber, que vai mudando de acordo com o tempo que ele acompanha um canal. Tem um canal que eu sou subscriber há 9 anos, cara. E ele é um canal que tem uma audiência de 400 a 500 pessoas, assim. Ele é incrível, ele cria conteúdo de jogos antigos só, sabe? Tipo, ele é pequenininho. E mantém uma certa fidelidade ali por você... Por eu me identificar com a proposta desse cara. Que é tipo, eu vou zerar todos os jogos que já saíram e eu tô ainda no Atari, assim, sabe? Porra. Agora ele deve estar no Mega Drive ou no PlayStation 1, que já passou 9 anos. Mas, tipo, a gente se identifica com isso, né? Com os traços de, tipo, cara, o que esse cara tem que eu tenho também, né? E até sobre como que a live, cara, ela gera essa vulnerabilidade. Tipo, ficar online 10 horas por dia é difícil, cara. Sabe? É cansativo, sabe? Você ter que entretendo esse chat, mantendo essas pessoas por tanto tempo, é cansativo. Então, muitos streamers, eles se colocam nessa posição de vulnerabilidade, assim, sabe? De abrir, às vezes, um problema pessoal que ele tem. De, às vezes, ele inevitavelmente, gera mais conexão até com o público. Gera muito mais conexão, né? Às vezes gera até conexão afasta, né? Porque às vezes o cara tá estressado, ele dá um rage e as pessoas acham engraçado e o cara fica puto. Isso não é tão legal. Mas a maioria das vezes ela gera uma empatia. Porque o cara pensa, eu tô me sentindo sozinho, esse cara tá se sentindo sozinho, por isso que a gente tá junto. E ao mesmo tempo que você tá se sentindo sozinho, o cara tá sozinho, tem mais 4 mil pessoas que tá com esse mesmo pensamento, se ajudando e cooperando nesse formato triangular, né? Que o cara cria conteúdo, o chat fala com o chat fala com o cara, mas o chat também fala com o cara, entre o chat também. Isso, entre o chat com o cara com o chat. Exato, é um triângulo ali. O quanto que, assim, teve uma... eu não lembro qual podcast que o Gaules foi, talvez o Flow, talvez, não lembro,
que ele conta a história dele de uma forma bem aberta, um negócio muito impressionante, inclusive, né? E aí, o que eu entendo que acontece, por isso que eu até perguntei o negócio da pandemia, é porque a sensação que eu tive vou dar um passo atrás. Eu vi alguém criticando o React. Eu não sei quem que foi, cara. Não lembro e não importa, na verdade. Porque, tipo assim, porra, isso não é conteúdo, não sei o que, você tá meio que usando conteúdo do outro, não sei o que e tal. E aí, quando eu entendi, quando eu vi isso, vi a história do Gaules, como eu falei, o Rafa, meu irmão, que participam e tal, quando eu entendi, na verdade, que as pessoas, nem é entretenimento, cara, é companhia. Sim. E é por isso que quando você tem aí essa linha dessa vulnerabilidade, aí você tem, cara, a madrugada, por exemplo, que já é um ambiente, um momento solitário ali do dia. Quando você tem isso, você gera uma conexão bizarra porque aquele cara passa a ser sua companhia literalmente diária, porque esses caras estão fazendo live todos os dias, né, e tal. Então é um tipo de realmente conexão muito doida e muito mais forte, autêntica do que uma relação com influencer no Instagram, por exemplo. No TikTok, que é muito rápido, né? Às vezes você nem lembra o nome da Você pessoa. não lembra? Eu passo com isso direto, eu falo assim, porra, tem um cara muito engraçado que reage desse jeito, que comenta tal coisa. Eu falo, Como é que eu chama? acho ele, né? Não sei, velho. Não é. A live, ela gera essa retenção absurda. Porque, pensa assim, tipo, às vezes você vê um filme, do Nolan, de 3 horas, você sai do filme e já fala, meu, esse bagulho me impactou. Os caras vêm live, às vezes, por 4, 5 horas todo dia, né? O Selbit, que é um criador genial também, ele tem um vídeo que fala disso um pouco antes dele começar a fazer live mesmo, né? Ele sempre foi e voltou, é um cara genial, assim, na Twitch, que ele falava, ele morava sozinho e deixava a live dele ligada e era a companhia dele, sabe? Ele se sentia bem em saber que ele morava num apartamento e tava lá a live dele ligado junto com a comunidade que tá falando de coisas que ele gosta, tá dando risada junto, sabe? Então serve muito. E esse era um dos principais pilares do Gal, assim. Eu vou fazer live de madrugada, porque é pra quem precisa, pra quem tá num momento ruim. E ele criou uma comunidade muito forte com base na galera da madrugada mesmo, assim. Sim. Muito louco. O quanto que essas pessoas... Você falou da Twitch, botar assim, ajudar não só com feature, mas com educação também. Sim. E tal. O quanto você entende que é meio que replicável esse negócio como negócio? Porque agora vamos sair do entretenimento da companhia e vamos transformar em dinheiro na prática. Assim, eu chutaria que provavelmente o sub não é o que faz mais diferença financeiramente para as pessoas. Né? Uma vez que eles ganham algumas proporções maiores, aí começa a ser canal, mídia, publicitário e tudo mais. Faz sentido? Depende. Tem criador que tem uma comunidade de sub muito forte. Por exemplo, existem criadores que não gostam nem de passar propaganda. Entendi. Eles escolhem nem passar propaganda porque ele sente que ele deve tanto para a comunidade dele que ele não quer esse tipo de revenue. Né? Mas tem criador que, assim, depende bastante porque quando a gente fala de receita de publicidade, é uma parada meio instável dependendo do mês, né? Existem meses que são incríveis, cara. Tipo, dezembro, novembro, julho. Mas existem meses que não tem dinheiro, assim. Já teve meses que o criador não consegue gerar ad porque não tem uma biblioteca de ad e aí ele não consegue dar play naquilo. Então ele depende mais da comunidade. Entendi. Eu acho que depender mais da comunidade nesse sentido é até bom pra ficar mais forte ainda, né? E pra quem apoia o cara, ele sentir que ele realmente tá conseguindo... Tá ajudando o cara. O criador de conteúdo. Mas os maiores mesmo, assim, eles já fazem muito mais dinheiro com publicidade, tanto dentro da Twitch quanto fora, né, cara? Por parcerias, etc. Até criadores que alcançam o nível de criar novos negócios, que já é um outro papo, assim, sabe? Cara, Bom, tem 200 mil perguntas aqui pra fazer. Deixa eu escolher qual que eu vou fazer, vai. Você falou desse negócio de criar novos negócios, e... Eu vou falar duas coisas, na verdade. Aí você vê o que você quer responder primeiro e tal. Mas uma delas é assim, quando eu vejo esses caras na madrugada fazendo 10, 12, 14 horas de stream por dia, e não é exagero, porque é bem isso mesmo que a galera faz, cara, não é saudável, né? Não é. Assim, o ambiente não é saudável, porque beleza, tem muita gente que gosta de você, mas tem um tanto de gente enchendo a porra do saco também. Além disso, você tem a dinâmica
física mesmo, né? Sim. Do cara na frente do computador sentado por Muitas 10, horas. 12 horas seguidas. E muitas vezes você ainda tem uma dinâmica dos horários. Então o cara sacrifica o sono dele, e aí dorme de manhã, vira, inverte, e aí come mal, enfim. O quanto que isso... Acho que o primeiro bloco é isso. Como que vocês na Twitch viam esse negócio e, querendo ou não, por um lado, a gente sabe que não é saudável, por outro, o algoritmo da plataforma... Ele empurra isso, Ele né? empurra isso. Você até pode falar que não, mas os caras que fazem isso têm ganhos maiores. Sim, tem isso com aqui e certeza. tal. Vamos começar por essa, depois eu faço a outra do número. Realmente não é saudável, sabe? Acho que para qualquer criador que tá dedicando a vida para produzir conteúdo, não é sustentável e nem saudável, mas existe uma parada que é o vício no feedback loop da live, né? Por quê? Você tá ao vivo, você tá vendo ali na hora a galera fala assim, foda, muito bom, muito bom, muito bom, e isso começa a viciar. É muito comum qualquer streamer que começa a crescer muito ficar viciado em fazer conteúdo. E aí ele entra nessa parada, cara, que ele vai até o burnout. Sabe? Infelizmente é normal, né? Mas como que a gente via isso? A gente já sabendo que não era saudável, nos principais pilares nossos, assim, da equipe de partnerships, era relacionamento. E o relacionamento ele tem que ser uma parada de confiança e respeito. Num ponto de que, tipo, a gente nunca vai conseguir, sei lá, desligar a live do cara. Até a Twitch tinha esse feature que depois de 24 horas a live caía, né? Pra pessoa não ficar muito tempo. Hoje mudou algumas coisas, mas essa mentalidade existia na época do tipo, o cara vai automaticamente derrubar essa live aqui pra ele já ter um primeiro sinal de tipo, cara, vai com calma aí, né? Mas acho que nós, como time de partnerships, a gente sabia que era mais saudável a gente falar pro cara parar e fazer live médio e longo prazo e estar bem de saúde do que ter um burnout e enjoar daquilo. Entendeu? Então era um trade-off que a gente fazia ali, do tipo, velho, a gente sabe que talvez ele vai fazer menos live agora, mas ele vai fazer live por mais tempo, então justifica a gente trocar essa ideia e ele entender que ele tem que ter um limite disso e que, enfim, né? No final do dia a gente não conseguia desligar a live do cara, e acho que nunca iria fazer isso, porque é um adulto que tá ali, mas trabalhar o relacionamento dessa forma do tipo, bro, isso aqui não faz sentido nenhum, você vai ficar doente, você vai, sei lá, engordar ou você vai emagrecer muito. Mas eles ficavam viciados nesse feedback loop do tipo, cara, as pessoas estão amando, cara, eu tô sendo adorado. Isso é perigoso, assim. Acho que é uma das bases hoje, assim, quando eu trabalho com qualquer criador, é saúde mental e saúde física mesmo, assim. Tipo, mano, vamos na academia, vamos pegar um personal trainer, vamos trabalhar um psicólogo, ou então entender qual que é o seu gatilho, cara. O que você gosta de fazer pra relaxar, né? O John, depois a gente pode falar mais disso, adorava pular de paraquedas. Era o que tirava ele daquela zona de internet. Né? Adorava a mãe dele, que é uma pessoa incrível também, poder vir vê-lo uma vez por mês. Então eu, como manager, sabia que isso era importante e sabia que isso precisava acontecer. Né? Pô, velho, isso é muito importante. Mas na prática, o que era o seu papel lá na Twitch? Tá. Pra entender o quanto que isso aí era job description ou quanto que era simplesmente uma preocupação genuína sua, sabe? O meu papel na Twitch era muito parecido com o meu papel na Microsoft, né? Era suporte e development, né? Ajudar quem precisa de ajuda até técnica ou então alguma dúvida de qual tipo de conteúdo fazer e desenvolver aqueles que tinham potencial de fazer disso uma carreira, né? Que é o que eu acredito pra caramba. Uma carreira nova, cara. Não existia streamer há 30 anos atrás. Não existia 10 anos atrás. Né? Pode ter um existia ou outro. O entertainer, né? O Silvio Santos fazia live 10 horas. Mas, tipo, poder ajudar essa carreira a ser algo sustentável é muito importante. Então a gente brigava bastante lá fora, mas o time de parcerias global entendia essa visão parecida. Do que, tipo, é muito pior a gente, pelo business, é muito pior eu perder o cara pelo burnout e ele se matar agora do que a gente explicar pra ele que, enfim... Tem um limitezinho ali e tal. E a gente estimulava muito isso, né? Pra você ter uma ideia, acho que eu fui 20 vezes para os Estados Unidos em 3 anos, assim, só para ir em evento. E todo evento que a gente ia, E3, PAX, enfim, eu nunca fui para PAX, né? Mas todos os eventos, TwitchCon, né? Que é um evento da Twitch, todos os eventos, a gente levava criadores. Então a gente nunca ia pro evento só a gente. E levar criador é contraprodutivo porque ele não tá fazendo live. Mas a gente acredita que, putz, cara, ele vai aprender alguma coisa numa palestra, ele vai se conectar com os executivos da Twitch, passar a visão dele, ele vai se conectar com outros criadores também. Então acho que, tipo, entender isso é a base do que, tipo, só falar pro cara fazer live. Ele volta de um evento desse com história pra contar na live. E principalmente ele volta de um evento desse com uma confiança que o time de parcerias tá lá por ele. Tá preocupado com ele. Tá preocupado com ele de verdade, sabe? Animal. Muito bom. Você falou aí do negócio de outros negócios, e aí
eu acho que pode ser um gancho pra gente puxar o segundo papo ali do Free Fire. Boa. Eu vou começar do final aqui, porque quando eu tava conversando com o Caio antes aqui do nosso papo, pra alinhar bem aqui, ele contou que um dos caras do Free Fire muito relevante foi o Nobru, né? Sim. E eu, galera, não fazia a menor ideia quem era Nobru. E eu descobri quem era Nobru, sei lá, setembro ou outubro do ano passado. Legal. Por quê? E precisam entender por que tem a ver. Porque eu fui num evento da Latitude, o Vamos Latam Summit. Aí fui eu e o Rafa. E aí na praça de alimentação lá, a gente foi escolher alguma coisa pra comer e viu que tinha um hambúrguer lá. Aham. E aí, beleza, chamava Nobru Burger, eu acho que era isso, né? Sei. Beleza. Mas pra mim, podia chamar José Burger ou, sei lá, qualquer coisa burger. Mineiro não fazia Burger. muito diferença, Mineiro Burger. E aí, pegamos o hambúrguer lá e conversa vai com o Rafa. Ele explica que esse Nobru, na verdade, era um cara extremamente conhecido, famoso e tal. Que eu não fazia a menor ideia. E aí o Rafa falou assim, pô, velho, esse cara, na verdade, ele é muito conhecido nesse mundo de game e tal. E, de fato, ele tá seguindo um caminho, que é um caminho nos Estados Unidos, acho que bem mais forte até, dos influenciadores, de um modo geral, começarem a emprestar o CD, Media for Equity. Media for Equity, de participar de outros negócios, né? Sim. Então, pra mim, esse cara, que eu não faço a menor ideia visualmente quem é ele, mas ele, pra mim, ele furou uma bolha. Furou. Porque E aí, beleza. Aí eu cheguei nele de outra forma, não consumi o conteúdo dele, mas me pareceu um negócio interessante, não só pra ele, como negócio, mas também até como imagem mesmo, né? Sim. E aí eu acho que essa história do Free Fire ali, eu acho que pode ser um pontapé pra gente discutir, porque o Nobru tá nesse contexto aqui, né? Tá, ele é um dos principais personagens, se não o protagonista mesmo, de todo o Free Fire, assim, no Brasil, né? Campeão mundial, o melhor jogador do mundo no Rio de Janeiro. Que doideira. Mas é interessante isso. Em 2019, cara, o Free Fire ele é um pouquinho mais antigo. Acho que ele foi lançado em 2017, 2018. Mas em 2019 ele começa a crescer muito justamente por ser um jogo de celular que rodava Bem em qualquer celular. né? Literalmente, assim, a torradeira, sei lá, roda Free Fire, sabe? E isso alcançava muita gente, assim. E começou a crescer muito. Chegou a um ponto, assim, né, que nós, do time da Twitch, a gente não conhecia o Free Fire, porque os streamers e criadores de conteúdo do Free Fire não estavam na Twitch. E a gente recebeu um e-mail sobre o que é o Free Fire e vão estudar o que é isso agora, entendeu? E foi muito diferente, assim, porque na época eu já conheci o Bruno Playhard, que é o fundador da Loud, né? Ele já criava conteúdo de Free Fire, mas antes ele também já foi parceiro da Twitch, né? Foi onde eu conheci, eu era account manager dele. E eu fui bater um papo com ele, fui bater um papo com várias pessoas desse meio, os maiores, né? Assim, pra conversar e entender. E eu comecei a entender o quão grande era a parada, assim, sabe? Tipo, era normal você ter um streamer de Free Fire com 40, 50 mil pessoas ao vivo assistindo ele numa plataforma que ninguém conhecia, assim. Porque a audiência desse cara era gigante. Ah, entendi. Nem era na Twitch ainda. Não, era não. uma plataforma aleatória, só que o cara era tão forte que assim, que o que puxava acontecia? essa audiência. Todo mundo começava no YouTube, né? Porque é o que todo mundo mais conhece. fácil, né? Uhum. E aí depois outras plataformas, elas vinham tentar trazer esses caras, né? né? Com deals bem agressivos, até na época. Também aconteceu com a Twitch, mas dentro da Twitch, pra você começar a fazer uma live na Twitch ou jogar um jogo na Twitch, você precisa no mínimo de um computador, cara. E o Free Fire não. Era tipo um celularzinho ali, fazia a transmissão em casa mesmo com webcam, e é isso aí, né? E foi gigantesco, assim. Né? Em 2019, aí eu recebi uma oferta da Garena, coincidentemente em agosto, para poder me juntar ao time da Garena no Brasil. E foi onde eu comecei minha trajetória no Free Fire. Que doideira. O quanto que, assim... O quanto que a gente muda o paradigma quando a gente fala do streaming na Twitch, né? Você falou do computador, provavelmente um computador bom. Se eu for jogar um jogo um pouco mais sofisticado, o computador muito ser bom. melhor ainda. Exato. Sei lá quantos reais, 10 mil, 15 mil reais o computador, ele querendo ou não, ele cria uma limitação muito clara. Uma barreira gigante, uma barreira cara. de entrada grande. De grana. Né? Especialmente pra moleque, né? Pra Sim. gente jovem, né? Porque, enfim, às vezes nem renda tem. Principalmente jovem periférico mesmo ali, que... as histórias dos criadores de Free Fire, elas são sempre... Você fala, isso aqui é um livro. Não é possível que esse cara tenha essa história, assim, sabe? Porque você muda esse paradigma de o cara
com qualquer celular vagabundo lá. Qualquer coisa. Conseguia. E aí ele fazia streaming meio que pelo celular. Como que era essa dinâmica, assim? Ele conectava um cabinho no celular, mandava uma placa de captura pro computador e deixava e a câmera ele jogando, assim. Depois o Free Fire começou a evoluir para ele também ser jogado no computador. E até ficou muito maior do que o celular, porque é como se fosse meio que nos esteroides, né? Porque no computador é muito mais fácil você fazer as paradas aqui dentro do celular. Mas o boom dele foi 100% responsável pelo celular ali, sabe? Foi gigante, assim. Pra você ter uma ideia, o quão maluquice era o Free Fire, eu nunca usei minhas redes sociais para criar conteúdo, né? Nunca gostei. Sempre foi, tipo, fotos das minhas viagens, assim. Eu cheguei a bater 110 mil seguidores, cara. Só porque os meninos me seguiam do Free Fire. Caramba. Então as pessoas que... elas te marcavam uma vez ou outra. Marcavam. Às vezes nem marcavam, né? Eles só viam que eu trabalhava no Free Fire, que eu conhecia o Nobru, conhecia o Serol, conhecia o Coringa da vida. E aí eles me seguiam, mandavam mensagem pra minha família pra pedir codiguinho, né? Que era um código pra você ganhar roupa. Não, até hoje, fotos antigas minhas que eu adorava. Tem uma foto minha com um amigo meu que tem, tipo, 3.500 comentários, que é um monte de gente pedindo um codiguinho, sabe? Um criador falou assim, quem comentar mais na foto dele vai ganhar um codiguinho. Porra, infernizou. Eu tive que bloquear tudo, cara. Bloqueei tudo, assim. Infelizmente. Mas é pra você entender a dimensão do jogo, assim. A gente tá falando de milhões e milhões de pessoas mega apaixonadas. Pessoas que, cara, às vezes a gente ia em evento com os criadores da Twitch, ninguém conhecia, assim, que trabalhava no evento. Quando você vai com o pessoal do Free Fire, todos os porteiros conhecem, que é o melhor amigo dos porteiros do Free Fire nos momentos da madrugada, sabe? Que loucura. E é muito legal você ver, tipo, agora, uma nova onda de criadores gigantescos e literalmente democratizado ali que qualquer um pode criar conteúdo e qualquer um pode se jogar nesse mundo, sabe? Putz, que é impressionante mesmo. Quando você falou de números, o que é a dimensão do Free Fire da vida? Não necessariamente no Brasil, mas enfim. O mundo chegou a bater 100 milhões de jogadores, né? Caramba. Ainda é um jogo muito grande, assim. Em dezembro foi o 5º jogo mais baixado, né? E ainda é top 5 também de revenue mundial. Mas pra você ter uma ideia de Brasil, assim, os principais eventos do Free Fire eram os campeonatos, né? Então tinha campeonato brasileiro e campeonato mundial. O campeonato mundial, que o Nobru foi campeão com o time do Corinthians, né? Bateu 2,1 milhões de pessoas simultâneas vendo o campeonato. Caramba. Junto com o Facebook e YouTube. Assim, era muita gente. Só na transmissão brasileira. Isso que eu ia falar, Brasil, né? Isso, só no Brasil. Com um estádio lotado, acho que eram 5 mil pessoas, ali na Arena Gilnesse, no Rio de Janeiro. Ali vendo e acompanhando, né? Foi muito louco. Então tinha muita gente assistindo ao vivo mesmo lá, sim, além da transmissão. 2 milhões, eu estou falando de audiência de Copa do Mundo, né? É bizarro. É muita gente. É muita gente. Que doideira. E ainda o Brasil foi campeão mundial. Então imagina a emoção que foi, cara. Foi loucura. Que doideira. Mais uma pausa, mas agora é rapidinho para te ajudar a descobrir quais são os gargalos que estão impedindo a sua empresa de crescer mais. Para isso, o GLA lançou o Diagnóstico de Growth, uma ferramenta gratuita que vai te mostrar onde está a sua principal oportunidade de crescimento. A ferramenta vai avaliar os 8 fundamentos de growth da sua empresa, dar uma nota para cada um deles e vai te mostrar qual deles você tem que priorizar. Quer fazer um diagnóstico e descobrir onde está a sua maior oportunidade de crescimento? Tem link aqui na descrição. O que... Eu não sei, talvez a gente venha entrar numa outra dinâmica aqui que eu nem sei se é onde você gosta, entende, tá? Mas vamos lá. O que você acha que faz um Free Fire da vida crescer tanto? O que esse jogo tem? O que ele consegue fazer para que mexa tanto com as pessoas? Boa. Primeiro a gente já falou da acessibilidade, né? Isso, beleza. Sim, mas quando você baixa o jogo, tem uma barreira de entrada muito baixa. Quando você entra, você já está jogando e já está jogando contra bot, então já tem uma experiência mais fácil, mais leve. Mas principalmente a criação de comunidade do Free Fire, sabe? Eu via muito isso, assim. Amigos meus, assim, que o filho começou a ter amigos do Brasil inteiro jogando Free Fire, porque existe um canal de voz dentro do jogo, sabe? Eu acho que, tipo, você combina isso, né? É fácil você baixar o jogo porque roda no seu celular. É legal a primeira experiência que você tem, porque a barreira de entrada é baixíssima. Uhum. E você tem um ambiente onde você está conhecendo pessoas e está sendo estimulado a voltar, né? Porque aí vem muito sobre o trabalho... A dinâmica do jogo. A dinâmica do jogo, né? O time de Xangai, né? Ele era muito forte em trazer coisas novas, né? Então a gente tinha que estudar muito o nosso jogador, né? Eu trabalhava dentro do time de comunidade, né? Eu era virei community manager depois. Uhum. Entrei para cuidar de criadores, aí virei community manager, mas era dentro do time de comunicação. Então a gente tinha o time de pesquisa, tinha toda a questão de trazer o jogo para o Brasil, não traduzido, mas localizado, que é uma diferença gigantesca. Então a gente pensava, cara, o que vai estimular? É chinês? Ele é. A empresa Garena ela é de Singapura, mas o estúdio que desenvolveu o Free Fire, ele é de Shanghai.
Entendi. E era muito louco isso, porque a gente tinha total abertura para poder, desde traduzir um item de uma forma legal, até comunicar isso pro nosso jogador de uma forma bacana, sabe? Tipo, pô, esse item aqui não faz sentido nenhum pra nossa região, vamos trazer outras coisas, sabe? Vamos criar um relacionamento com os criadores para eles serem os porta-voz do Free Fire também. Mas tinha um time meio que de tech Brasil? Não. Pra fazer isso, não? Não. A gente tinha só o time de localização, né? Sim, E tinha um time de pesquisa, mas tecnologicamente era tudo feito lá. E voltava coisa, tipo... A dinâmica do feedback do jogo também voltava pra lá? Pra eles? Voltava. Assim, o principal, acho que, valor que você vê no criador... Acho que são dois, assim, né? Quando você está trabalhando com comunidade. Tem toda a questão de você ter o primeiro feedback do cara, que é muito mais fácil o cara, sabe? Tipo, te falar... Você lança um item, na hora ele já tá com uma live com 15 mil pessoas e já pergunta pra galera se eles gostaram ou não. Então você tem um canal de feedback muito forte. Isso também tem um canal de comunicação muito forte. Então, às vezes, a gente sempre pensava assim... Não vou pedir pro cara divulgar nada, mas eu vou dar alguma coisa muito legal pra ele. Sim, e aí ele vai se sentir, putz, cara, agradecido e vai divulgar aquilo também. Cara, a pergunta que eu ia fazer era exatamente essa. Esses caras, os streamers, eles passam a ser influenciadores no fim das contas, Sim. né? Porque se eles estimulam as pessoas a jogar, ao item novo, enfim, qualquer que Sim. seja o negócio, esses caras tinham ganhos diretos, tipo, vamos pegar os principais ali, tem um Nobru da vida que você falou. A empresa tinha uma relação financeira direta com ele? Com alguns, sim. Os principais criadores, sim. Né? Eles eram os mais importantes, assim, era tipo... Quando eu entrei, a gente criou o Free Fire Creator Program, né? Que era literalmente... Tinha tanta gente, a gente não sabia como você vai separar esse em tier. E ainda mais quando a gente fala de atenção, não é escalável, né? Então a gente não pode conseguir dar atenção para todo mundo. Pra todo mundo igual. Então a gente primeiro cria um canal de suporte para aqueles que precisam e começa a valorizar o relacionamento para aqueles que ou são maiores ou têm potencial de ser. Né? Para os maiores, sim, tinha uma relação financeira, mas tinha muito valor, principalmente quando o jogo está em alta, para qualquer criador. Porque o que eles pensam? Esse é um assunto que vai me dar muita visualização. Se eu tiver um relacionamento legal com a empresa e ela me der essa informação antes de eu criar o conteúdo, meu conteúdo vai ter mais chance de ser popular. Então, os criadores, eles viam dentro do nosso relacionamento com o time de comunidade uma prioridade. Porque ele pensava, esses caras vão me dar tudo o que eu preciso para poder criar o meu conteúdo, que é o que vai me dar dinheiro e que vai me dar visualização também. Aí a gente entra num ponto que eu acho que tem tudo a ver com o que você está falando, que é o que era o papel desse community manager e como que você faz isso numa escala grande? Porque a gente está falando de coisas muito grandes. Então, não só desses principais players, mas da comunidade de jogadores mesmo, de um modo geral. Não, boa. Acho que é legal te explicar como que funcionava o time, né? Assim, que era, no final do dia, gerenciar o time no papel e o time fazia tudo. Primeira coisa, creators, assim. A gente tinha 2 pessoas focadas em creators. E aí, tanto da parte de criar o relacionamento com esses caras, a criar as ferramentas escaláveis para você não ter que depender sempre de falar com ele. Desde uma lista de transmissão para ele ter essas informações diárias do que vai acontecer, até um canal de suporte mesmo, assim, sabe? Se ele tiver alguma dúvida ou precisar solicitar alguma reclamação. Então, acho que o time de criadores, né, de creators, era responsável por isso. E aí tinha o time de social media, que era muito mais responsável pelo direto contato com o jogador. Com o jogador. Então, através, por exemplo, o Twitter é muito bom para poder pegar esse feedback de perguntar pra galera e eles responderem, sabe? E aí também tinha um time de designers que cuidava dos assets, né? De toda a parte visual, nossa identidade, o que a gente ia fazer, como que a gente ia fazer. Mas então, pensa assim, a parte de creators, a parte de social media, que era direto com o jogador, com o público, e quem ia cuidar dessa identidade e todos esses assets que a gente lançava nas nossas redes. Como que vocês lidavam com... Porque assim, toda vez que a gente fala de muita gente e de gente muito envolvida, muito emocionada, isso tem coisas muito boas, mas também tem uma dor de cabeça gigante. Tem. O cara que é muito seu amigo, às vezes... Você é seu amigo, ou o cara que é muito fã e aí quando alguma coisa desaponta ele ou frustra a expectativa, ele fica puto e xinga muito no Twitter. Hate, né, cara, que a gente sabe que tem muito na internet. Então, quando a gente tá falando uma coisa, a gente tá falando de, sei lá, a minha comunidade aqui tem, sei lá, 1.500 pessoas. É bastante gente, mas é altamente gerenciável. Quando a gente tá falando dos usuários ali, dos jogadores, nós estamos falando de quê? 10, 20, 50, 100, 200 mil pessoas? Milhões, né? Eu digo até do jogador, além da audiência mesmo. Do criador. Então...
O que que... Como que era feita essa dinâmica e o tipo de treta que aparecia, sabe? Toda vez que a gente tinha uma crise, existiam muitas crises, assim. Tá. Porque quando a gente lança muita coisa, você corre o risco de muita coisa dar errado também, né? E aí tem um milhão de coisas que você pode lançar. Desde uma skin, que é uma coisa completamente estética, até um feature novo, um modo novo. Aí é onde vem o relacionamento, né? Principalmente com esses principais líderes de opinião. Porque se eles se posicionassem contra a gente, e quando eu comecei a entrar, era literalmente isso, o meme era Garena maldita, assim, né? Eu e o meu peer na época, a gente lutava pra poder mudar isso. Então, era normal os criadores xingarem a Garena porque isso era engraçado, né? A gente teve que mudar isso através de relacionamento. E aí, quando você tem esses caras pra... Não só através das nossas redes falar, a gente tá te ouvindo, a gente vai mudar, mas eles também servem como influência pra quem tá assistindo. Então, tipo, putz, cara, o El Gato parou de falar... O El Gato é um criador, né? Ele falou, ele já falou que falou com a Garena e tá tudo mais tranquilo. Ele realmente falava com a gente, assim. Ele falou assim, ó, isso aqui não é um lançamento bacana, eu vou avisar a minha comunidade, que é uma comunidade de milhões de pessoas, que isso aqui vai melhorar, ou que se vocês pelo menos estão olhando por isso daqui. E ele servia como um canal de comunicação nosso. Até pra dar uma apaziguada ali, né? É um mercado de paixão, então às vezes a galera ficava bem brava mesmo. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender, que por um lado, se a gente vai numa dinâmica de indiferença, né? Cara, nada acontece, né? Se você é blasé, ninguém se importa, tá bom, tá ruim, tanto faz. Se você vai pro outro lado da paixão, é incrível. Nascem coisas muito incríveis. Mas, cara, é o cara também que quando ficar desapontado, ele leva pro coração e fica muito puto e xinga e tudo mais, né? Assim, quando a gente entra nessa dinâmica dos criadores e até dessa... Vamos falar assim, da saúde, uma visão de futuro. Porque eu tenho a sensação que esses caras, eu acho que eles se assemelham muito a uma dinâmica de um artista ou de um atleta que tem um tempo útil de vida ali e que se ele deliberadamente não escolher ou não investir o tempo e energia em outra coisa, passa. O tempo desse cara passa. E a maioria passa, né? A maioria cresce, estoura e some, assim, é normal. Como que, assim, aí falando sobre negócio, dinheiro, prosperidade e tal, que tipo de cuidado esses caras, no fim das contas, têm que ter? Aí volta na história do Nobruk, dessa de diversificação e tudo mais, a gente falou, mas o que é esse mercado na prática? De fato é isso, cara, é isso. Estourou, 2, 3 anos, o cara volta. Como que a própria... vocês como community manager, a empresa, como vocês cuidam disso? Uma vez que, beleza, se esse cara que meio que, se ele cair o hype dele, eventualmente vai ter um outro, ou não, cara, não necessariamente vai ter outro, a gente precisa o tempo inteiro cuidar para que se aparece um outro joguinho mais legal lá e as pessoas vão para lá, talvez eles vão deixar o meu de lado. Boa. Acho que assim, a primeira coisa é aquilo que eu acho que eu até comentei já agora, que é o Creator Life Cycle, né? Qual que é o ciclo de vida desse cara? É tipo como se fosse realmente uma roda, assim, sabe? Onde ele pode estar no topo, ele pode estar no meio e ele pode estar embaixo. O que vai mudar é quais são as ações que você vai fazer para com que a roda continue virando, né? Se você está no topo, você sabe que você tem que aproveitar o máximo disso. Sim. Então você tem que colher todos os frutos, tanto do ponto de vista de negócio para poder levar leads e trazer publicidade, até pelo ponto de vista de conteúdo mesmo, assim, sabe? Como que você testa coisas novas, como que você lança novas IPs, como que você se posiciona. Se você está no meio, você tem que pensar como que você volta pro topo, ou como que você vai a primeira vez pro topo. O que é o topo, né? Acho que todo o trabalho, principalmente com o criador, ele começa de trás pra frente, de quais são os objetivos desses caras, né? A gente pode falar um pouquinho disso, mas, tipo, cada cara tem, às vezes, um objetivo completamente diferente do outro. Já teve criador que falou, mano, eu quero ficar bilionário, ganhar X valor e sumir. E já teve criador que falou, cara, eu amo muito o que eu faço, eu quero impactar a vida das pessoas. Dependendo de como que o cara vê essa carreira, você monta um planejamento diferente. Né? Você pode ter um planejamento muito mais voltado em ganhar dinheiro rápido ou muito mais voltado em reinvestir muito do dinheiro que você vai ganhar para poder ter algo mais sustentável. Pelo ponto de vista da empresa, né, até quando eu saí do Free Fire ele sempre esteve em alta, era muito focado em como que a gente cria coisas novas e valor para esse jogador e principalmente para esse influenciador e principalmente para esse jogador. Então vai desde você ter coisas novas dentro do jogo para testar até novas IPs. Né? Então a gente lançou, que é uma IP? Por exemplo, Cristiano Ronaldo e Free Fire.
Como que a gente lança esse novo personagem? Entendi. La Casa de Papel e Free Fire. Como que eu faço esse lançamento de marketing mesmo para poder trazer uma coisa nova e as pessoas quererem consumir esses itens disso. Pra cima, né? Isso era mensal, assim. Todo mês tinham 2 big moments gigantescos e todo dia tinha coisa nova no jogo que a gente tinha que achar, até comprar as nossas lutas, assim, né? Do que a gente ia comunicar, né? Porque não dá pra você comunicar tudo sempre. E o hype, ele não é todo dia. Você precisa criá-lo e precisa fomentá-lo, né? Então, beleza, Cristiano Ronaldo é uma coisa grande, né? E aí, na época, o time pensou que vamos lançar o Cristiano Ronaldo como personagem cyberpunk futurista, né? Veio esse briefing, né? Tipo, o que eu faço com isso aqui? A gente acabou fazendo, na época, uma ação no Jardim Peri, que a gente reformou o telhado de 40 casas para fazer um grafite do Cristiano Ronaldo e um filme, né, publicitário, para ser visto de cima, né? Aí, beleza, a gente lançou esse asset do Cristiano Ronaldo. Aí, mês que vem, já tinha um outro asset diferente. Ah, cara, eu até lembrei, você foi falando, vocês fizeram com a Alok, né? Sim. Porque eu entrevistei o Gabriel, o empresário do Alok, e aí ele comentou exatamente desse caso do Free Fire, que parece que foi um estouro. O Alok foi gigante dentro do Free Fire. Ele era o melhor personagem do Free Fire por muito tempo, talvez ainda é. Então, ele ficou muito, muito famoso, assim. Pra ele, foi isso. Ele fez uma colaboração que foi gigantesca pra ele. Me explica um pouco melhor agora essa dinâmica, porque agora eu tô vendo o lado do jogo, né? Tipo, você quer a audiência do cara, a imagem do cara, ele quer audiência... Entendeu? O que é o deal aqui? Primeira coisa, acho que alguém tem o potencial de ser global, né? Tá. O Alok é um cara global, o Cristiano Ronaldo é um cara global, né? Neymar é um cara global. Ele tá em vários jogos, o Neymar também. Tá no PUBG, tá no Call of Duty. Você quer poder trazer para seu jogador algo que ele já consome fora do jogo para estimular ele a consumir aquilo lá dentro também. Todos os personagens, tudo é voltado para grana. Então, tipo, putz, o Alok é um personagem que era muito rápido e se curava, que era muito forte no jogo. E as pessoas têm que comprar. E as pessoas têm que comprá-lo. E pro Alok, ele vê a oportunidade de alcançar novas pessoas, mesmo com uma ferramenta de acquisition de novas pessoas conhecerem o nome dele. E o Alok, muito inteligente, sempre esteve muito perto. Então ele tocava nos eventos, esse evento que eu falei que o Nobru foi campeão mundial, ele abriu o evento, ele criou até um campeonato dele, né? De Free Fire também, para poder estar dentro dessa comunidade que ele percebe que, o Free Fire é o Brasil, né? Ele é uma bolha gigantesca, assim, sabe? De pessoas no Brasil todo. Se eu tiver dentro dessa galera... Ele é bem esperto, né? Ele é muito, 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 muito esperto mesmo. Então, tipo, ele já viu isso lá atrás, em 2019, né? Ele fez uma música com Free Fire e tal. Teve outros artistas que colaboraram com Free Fire. E aí ele já sempre teve desde o começo ali muito hypado, né? Porque o personagem dele era muito forte e ele cresceu muito, assim, muito mesmo, assim. Mas como que isso é a relação disso com a China, por exemplo? Porque assim, querendo ou não, quando eu pego esses caras... Por exemplo, quem que fez o deal com a Alok? Foi o Free Fire Brasil? Foi a Garena Brasil? É os dois, né? O time do Brasil, ele constrói o conceito daquilo e apresenta pro time da China com base numa estrutura de negócio. Né? Do mesmo jeito que vai ter gente, então, na Europa caçando alguém lá do Southeast Cristiano Asia. Ronaldo, por exemplo. Não, sempre vai ter, assim. O Cristiano Ronaldo era uma parada muito grande, né? Mas, por exemplo, tinham artistas que a gente nunca nem via que apareciam. Esse cara aqui, ele é um artista muito grande nos países do norte da África. Aí aconteceu já. Beleza, pra gente é um lançamento normal, pra eles é um lançamento gigantesco. Sim, entendi. Então, na prática, sempre são lançamentos globais, tipo, sempre tá disponível pra todo mundo. Sim. Mas o Brasil escolhe, cara, esse cara não vai fazer barulho porque não vai fazer diferença. Isso. Eu vou gastar minha energia e meu tempo pra promover esse cara aqui. Tipo La Casa de Papel, era uma série muito famosa no Brasil. A gente sabia que essa era uma collab gigante. Aí a gente falou, putz, como que a gente vai fazer com que isso seja... Mas não foi vocês que costuraram, foi Não, Europa, isso já veio lá de fora. E vinha assim, tipo, um mês antes, assim. Vai, até às vezes menos, assim. Ou a gente vai lançar tal coisa. E aí tinha que pensar, assim, nos nossos parceiros, nossa agência ali, eles faziam um milagre, cara. Porque às vezes era uma coisa completamente imprevisível, gigantesca, que a gente tinha que não lançar. Não pode perder a oportunidade, né? Não podia. Quando eu entrei na Garena, a gente não olhava tanto para essas oportunidades. Depois, com o tempo, a gente falou, vamos começar a reinvestir tudo, assim, porque o jogo é muito grande, a gente tem que fazer barulho para tudo que a gente lança, que a gente acredita que vai ter um buzz legal. O que era, Caio, indicadores que vocês analisavam para medir o sucesso dessas coisas? O time de comunidade via muito pelo ponto de vista de conteúdo.
Então a gente via muito... Por exemplo, quando a gente lançava um press kit pro criador, a gente alcançava de 70 a 80 milhões de views só com os stories do Instagram, com os influenciadores que a gente tinha. Né? E a gente sabia converter isso, quanto seria esse custo se a gente tivesse que investir, e isso justificava o investimento daquele press kit. Mas a gente olhava muito para quando a gente lançava conteúdo, viewership mesmo, assim, sabe? Tanto viewership quanto engajamento, sabe? Diferente agora dos criadores, como que a gente dentro das nossas redes lançavam coisas e a gente olhava muito para viewership. Então, as pessoas precisam saber que tá rolando aquilo ali e tal, e... Entendi. Não, por exemplo, a gente lançou uma música no La Casa de Papel, pegou 55 milhões de views a música. Né? Então, putz, essa música foi legal. Já o vídeo que a gente lançou com o Cristiano Ronaldo lá, bateu acho que 4 milhões de views. Pô, é menos, mas é uma proposta diferente, porque isso é uma peça publicitária que a gente leva para prêmio, a gente usou atores locais, é uma outra proposta. Então, quando a gente fala do time de comunidade, pelo ponto de vista de criadores, era muito o quanto que o alcance que os criadores estão tendo através do que a gente está proporcionando para eles, e pelo ponto de vista nosso, né, era muito como que viewership dentro dos nossos canais do Free Fire, né, tanto de rede social quanto de, sei lá, o YouTube da vida, que é uma rede social, né. Mas o time da China olhava para vendas e a gente sabia. É isso que eu ia perguntar, como que eram os indicadores nem vou botar só venda, né? Mas do tipo assim, de engajamento no jogo, e aí venda, obviamente, sei lá, um item X ali que a gente tá fazendo barulho. Vinha de lá o reporte? A gente tinha um reporte tanto quanto limitado, assim, né? A gente sabia se tinha ido bem, muito bem, ou foi ok. Eles não abriam todos os números pra gente, né? Até porque a gente era responsável por comunicar, mas a gente não tinha esse feedback de exatamente quantas vendas veio. E é difícil, né, justificar, tipo, será que o cara comprou pelo story do Serol? Não dá pra saber. Até daria se a gente fizesse um link, mas a gente nunca foi tão profundo. Eles confiavam na gente pra conseguir fazer que aquilo estivesse na boca da comunidade, assim, né? Mas a gente traquear exatamente, a gente tinha essa dificuldade, era um dos problemas. Porque é mais difícil investir assim, né, cara? Até porque começa a ter uma... Sei lá, você vai fazer uma... Tem 5 caras fazendo live ao mesmo tempo, sei lá, uma semana ali, falando seja uma skin nova, personagem novo, tanto faz o que exatamente. Não necessariamente a pessoa vai... tipo assim, ela vai... Beleza, ela tá assistindo a live do fulaninho A, ela abriu o jogo e fala, verdade, vou comprar. E ela compra. Não tem o arrasta pra cima na live pra... Alguns jogos tem, viu? Mas o Free Fire não tinha um cupom de criador, né? Sim. Por exemplo, o Fortnite tem. Quando você vai fazer a compra, você pode colocar lá o nome do criador ou o cupom dele pra o Fortnite saber. Isso é muito legal. A gente queria muito que tivesse isso no Brasil, mas não foi aprovado. E aí tem um descontinho do criador lá, muito mais pra estimular a pessoa a botar E o criador ganha também uma porcentagem dessa venda. Isso no Fortnite é muito grande. Um afiliado ali. Um afiliado. Realmente, o nosso trabalho era awareness completamente. Putz, vamos botar isso mais rápido, o maior número de pessoas possível, e fé. O quanto que isso pessoalmente te incomodava? Era bem frustrante no final do dia. Porque a gente sabia, dentro das nossas métricas, que estava indo bem, mas a gente não tinha certeza. E acho que qualquer coisa que você não tem certeza... Não é que traga insegurança, mas você fica meio pá, né? Pô, mano, será que realmente esse movimento ele foi o melhor movimento que podia ser feito? Então a gente tinha que testar muita coisa. A gente foi desde fazer uma moto, a gente fez uma moto uma vez para fazer uma sessão de fotos, que a gente fazia bastante sessão de foto. A gente fazia isso, a gente fala, mano, vou dar uma sessão de fotos muito legal pra esse cara, ele vai tirar uma foto linda, ele vai postar no feed dele e as pessoas vão amar, e aí vai estar ligado ao jogo, né? Mas aí no final do dia não tinha como a gente saber. E o time, lá de fora tava ok com isso. Tem consciência disso. Sim, sim. Eles confiavam na gente pra... De novo, mas pro Caio, assim, no final do dia, era um pouco frustrante, assim. A cultura mesmo, assim, ela é muito intensa, é muito rápida. E às vezes a gente queria ter um pouco mais de paciência mesmo, assim, sabe? De pensar mais estrategicamente, pelo menos eu, né? Por que a gente tava fazendo as coisas em vez de só não entrar no modo insano? Operação. Modo insanidade. Cara, nossa, é muita loucura. Era loucura. Você falou em algum momento aí da carreira, eu até anotei essa palavra aqui, até para respeitar o seu tempo aqui. Você falou da gestão da carreira do creator, né? Cara, eu acho que aí é o gancho pra gente entrar no terceiro assunto, que é do John Vlogs. Sim, né? sim. Que você falou assim, eu
ajudava as pessoas nesse desenho de carreira aqui. E aí, nesse caso especificamente do John, você passou a ser um gestor da carreira individual dele. Cara, conta um pouco, e eu acho que até quem é o John Vlogs e o que... Enfim, um pouco do contexto aqui, porque eu acho que essa combinação aqui, eu acho que ela... Tipo, ter passado por esses dois mundos, eu acho que te ajudaram muito na hora que você foi olhar individualmente para esse criador. Muito, né? muito. Eu conheci o John na Twitch mesmo, né? Uma das coisas que eu fazia na Twitch era os Partnership Applications. Então, o sonho de muita gente era ser parceiro da Twitch. E aí eu era o cara que olhava essa aplicação e entendia se dentro dos critérios que a gente analisava, aprovava ou não, né? Muita gente não era aprovada, tipo 95%. E muita gente me xingava muito. Eu lembro que tinha um cara que ele me odiava, assim. Ele nunca nem me viu, mas ele falava assim, eu vou conseguir, você vai ver e tal. E o John foi um dos caras que foi aprovado, assim, né? Ele, em 2018... Na verdade, foi 2017 até. Mas ele já criava conteúdo desde muito novo. Ele pediu para ser parceiro da Twitch, ele bateu todos os critérios. E a gente começou a conversar, né? E eu sempre fui muito parceiro de vários criadores, no sentido de entender qual é o melhor conselho que eu posso dar para esse cara e até a visão de trampo mesmo, assim, sabe? Talvez um feature que ele pode usar, ou então às vezes só vendo a live dele reforçando que isso foi um bom trabalho, né? Então, conhecendo o John desde esse tempo, a gente sempre foi muito brother, assim, de tipo, esse cara é legal, esse cara, enfim, né, é bacana. Eu fui mudando minha vida, fui pra Garena, fui pra Loud, depois fiquei um ano na Loud, e ele sempre foi crescendo e fazendo o negócio dele também. E aí, no final de 2022, ele me chamou pra conversar, ele falou, cara, eu quero trampar, quero que você trampe me ajudando como sendo meu braço direito, gerenciando minha carreira. Né? E eu tinha pensado assim, cara, eu já fiz meio que assim, já fiz o jogo, já fiz a plataforma de live, já fiz a agência de conteúdo. Nunca fiz exatamente isso, assim, tipo, prestando esse tipo de trabalho para uma pessoa. E eu falei, eu vou aceitar esse desafio, né? Por um ano. E foi o ano passado que a gente ficou junto. E aí eu utilizei todo o conceito mesmo, assim, de o que eu considero, com todo o meu aprendizado, importante a gente trabalhar. Que na época, até hoje, né, eu ainda uso isso, que é o Love, Fame and Money, né? Pra gente olhar para esses 3 grandes pilares e montar um planejamento de médio e longo prazo, que começa com um propósito, sabe? Qualquer grande criador tem um propósito, sabe? Você olha, putz, o Gaules, o propósito dele é vencer a depressão, cara, sabe? Tipo, é resiliência. Você olha pro Gaules, você sabe o que ele quer te dar ali. Você olha pro Alan, cara, ele não fala, mas o propósito dele é se divertir, o Alan Zoca. Todo dia ele vai trazer um conteúdo que ele quer jogar. Meu, ele pode ter 10 mil pessoas, ele vai jogar o jogo e ele não tá nem aí. O propósito dele é saber que ali é um ambiente dele, se divertir com a comunidade dele. E o Nobru, o propósito dele é literalmente vencer, cara. Trazer, assim, sabe? A missão de vida dele é ser um atleta de alta performance e impactar a vida das pessoas. A gente começou montando um propósito, conversando bastante o que ele gostava de fazer, sabe? O que o John, né, o que mais se vê fazendo, o que ele mais se vê sendo bem sucedido. E ele é um cara que veio do YouTube, né? O John é um criador do YouTube, ele fazia vlog, né? Por isso o nome dele é John Vlogs. Inclusive, essa semana, ou semana passada, eu vi o primeiro vídeo que ele gravou no YouTube. Ele criancinha? Ele criancinha na escola, ele morava nos Estados Unidos, né? No high school. E ele nem chama John, né, velho? Então, não, é Luan. Luan, né? Tem nada a ver, mas beleza. Não, mas é muito bom que ele inventou o nome John Vlogs, né? Ele começou a fazer conteúdo meio que pra mostrar os Estados Unidos pra família dele no Brasil, assim, sabe? Isso, E aí ele começou a crescer porque o brasileiro tem essa curiosidade, né? De tipo, como que é um armário no high school, sim, assim, que a gente vê no filme a vida inteira, como que é a vida real, né? E ele começou a ficar famoso, crescer. A mãe dele também sempre acreditou muito nele, que é uma coisa importante, principalmente quando você é mais novo. E aí ele foi desenvolvendo a carreira dele, eu fui desenvolvendo a minha. A gente sentou e entendendo esse propósito, ele falou, cara, eu amo conhecer o mundo com os meus amigos. Eu falei, cara, isso é legal. Assim, acho que todo mundo ama isso, mas o que é o nosso propósito? E aí, nesse momento, no janeiro do ano passado, a gente definiu que o propósito do John era levar conteúdo e o mundo que ele via para as pessoas que não necessariamente tinham a oportunidade de vê-lo. E aí, todo o nosso planejamento foi focado nisso, assim, experiência, né? Experiência, ele vai vender experiência. Hoje, o conteúdo que ele cria até hoje, né, é um conteúdo de IRL na Twitch. A categoria IRL é meio que uma categoria random, né, que chama In Real Life, que ela é tudo menos game, né? Pode ser você fazer um react, pode ser você andar na rua. E hoje é a maior categoria da Twitch. Hoje a Twitch é maior do que qualquer jogo.
né? Você vê que depois vem o GTA, né? Que é um jogo que proporciona também essa imaginação de você poder ser quem você é. E tem as outras categorias depois. E aí ele, beleza, você é um criador de IRL, eu vou focar nisso. Eu preciso que você faça tudo e me deixe criar. E esse é o propósito de qualquer manager. Ele tanca tudo para o criador poder estar mais tranquilo possível para poder abrir a live dele sem ter que se preocupar com e-mail, sem ter que se preocupar com um projeto, sem ter que se preocupar com uma nova IP, com um novo negócio, com, sei lá, cara, tudo, sabe? E foi isso, assim. No ano passado a gente trabalhou junto. Eu adoro o John, ele é incrível, cara. A gente cresceu de 257 milhões de views no TikTok para 3,4 bilhões de views com uma estratégia de comunidade, sabe? A gente cresceu de 3 mil pessoas para dezembro, 18 mil pessoas em média, né? E hoje ele tá... Ao vivo, simultâneos. E hoje ele tá liderando essa categoria no Brasil, sabe? Ainda vendendo essa proposta de propósito de conteúdo, de levar o mundo para essa galera. Hoje ele tá na Suíça, mostrando como que é o mercado na Suíça, ao vivo. Que doideira. Bem legal. Como que isso... Como que ele hoje monetiza essa parte? Boa. Aqueles 3 pilares que eu falei, né? De love, fame and money, no final do dia, é conteúdo, revenue e relationship, vamos dizer assim, sabe? A parte de revenue é gigantesca, tá? Porque ela representa o resultado que o cara vai ter do trampo que ele tá dando, né? Então, existem várias revenue streams, né? Pro criador. A primeira é a mais famosa, né? Que é a revenue stream de advertising. Da plataforma. Quando a gente fala de advertising, é dentro, tipo, sei lá, do dinheiro que ele pode ganhar na Twitch, que o John, por exemplo, ganha dinheiro com ad na Twitch. Não, assim, ó, vamos lá. Dentro da Twitch já tem vários, né? Tem tanto a parte de comunidade, que é com sub e donate. Então, por exemplo, eu posso interagir na live doando algum dinheiro pra esse cara. Então, vou dar R$5 pra ele, vai aparecer uma mensagem minha. Ou até criadores que vão mais profundo, cara. Ele coloca um soundboard com 40 sons diferentes, cada som é um valor. Ele vai jogar um jogo, o cara pode doar 999 e um demônio gritar no ouvido dele, entendeu? Ele nunca vai saber o que é. Então, dentro de comunidade, né? Dentro da Twitch tem os subs e tem os donates, né? Tá bom. E também tem a parte de advertising. Então, ele ganha dinheiro com o ad que a Twitch coloca pra ele fazer. Entendeu? Isso é dentro da Twitch em si. Mas aí você tem que pensar as outras revenue streams, as outras plataformas, e ir um pouco longe, né, disso. Acho que a proposta de hoje, que muitos criadores eles sofrem, é que eles dependem de alguém para vendê-los. Ou de uma agência, sabe? E a maioria das agências trabalha muito com volume. As agências não necessariamente trabalham pro influenciador. Então, tipo, putz, cara, ele vai depender de receber um e-mail, né? Ou alguém da agência achar ele um bom nome e colocar ele numa planilha, numa apresentação. Isso é muito ruim. Porque ele não tem poder nenhum sobre essa decisão, sabe? Sim, e a gente sabe que quando a gente tem esse efeito de um porteiro ali, né? De alguém, o nome veio de gatekeeper ali, de alguém que tá no meio desse processo de tomar de decisão, no meio do dinheiro, essa pessoa acaba tendo muito poder. Sim, muito. E aí seja seja até por corrupção do tipo, eu ajeito aqui se você me paga tanto e tal... Até simplesmente o cara não ir com a sua cara. Exato. Simplesmente. Tipo, às vezes você tem um super fit com a marca, mas se a agência fala, não gosto desse cara. Ele não indica você e o cara nunca vai saber o seu nome, sabe? Mas e aí, você então fazia esse papel de negociar com a marca, por exemplo? De representá-lo. Depois ele chegou num nível que ele até investiu num time comercial pra ele. Entendi. Que assim, o John sempre teve muita visão nesse sentido de investir em pessoas. O nosso time mesmo, da empresa John, tinha 7 pessoas. E 6 eram focadas em conteúdo. Então tinha uma pessoa responsável pela estratégia do YouTube dele, que é uma vertical de VOD, né? Outra pessoa que era responsável por community. Então, cara, como que a gente trabalha Reddit, o Discord, Twitter, sabe? Como que eu ajudo ele a ter mais frequência nas postagens dele, sabe? Uma pessoa focada só em short videos, né? Tinha uma equipe, ele montou uma equipe gigantesca, né? Foi uma ideia dele de montar esse grupo de pessoas que vai criar conteúdo para ele. E vai ser incentivado financeiramente por isso também. Entendeu? Gamificar essa experiência. Hoje é muito famoso, né? Várias pessoas fazem essa gamificação da comunidade criar conteúdo pra você. E aí você vai ter... Até a gente coloca prêmio, tipo, o cara ganha um carro. Quem conseguir mais view no mês. Entendeu? Sim, seja fazendo corte, seja divulgando... Basicamente corte. E né? Trabalhando com volume. Então, tipo, eu vou ter 30 pessoas que vão postar 10 vídeos em 5 canais diferentes por dia. E aí é meio que... Eu vou estar trabalhando awareness ali, tá? Sabe? E aí nessa estratégia de growth de criadores é awareness e retention. Eu sei que eu vou reter esses caras depois na Twitch.
Lembra que a gente falou? Ele vai voltar pra Twitch, ele vai me ver, ele vai ter uma relação diferente comigo. Mas eu vou impactar eles primeiros em short vídeos. Ótimo. Então, se a gente olha para um funil, na prática, então você tem essa camada gigantesca de awareness, e aí não só na produção de vocês mesmos, mas essas pessoas da comunidade plantando esse negócio, semeando aqui. E o grande objetivo no fim dele hoje é levar para Twitch? É levar para Twitch. Porque ele sabe que a Twitch é o melhor lugar para retenção. Isso que eu ia perguntar, meio que por que não o YouTube? Porque o YouTube, na verdade, ele tem uma outra proposta de valor pro John. A gente tinha, no YouTube, a gente tinha 2 canais. Um canal só de corte de live da Twitch, que era para quem perdeu a live ou quem quer ver só os melhores momentos. E o canal dele. O canal dele já era contar histórias. Não tinha nada a ver com a live, né? E tinha muita gente que conhece ele pelo canal do YouTube dele. Né? Então, putz, cara, eu vou mostrar um vlog meu, vou mostrar uma experiência minha, vou mostrar o que eu não mostro na Twitch, né? De forma mais intimista. Sim. Também retém. É bom, muito bom. Só que é mais fácil pro lifestyle dele hoje reter na live porque ele produz muito mais conteúdo ao vivo. Sim. Então ele sabe que ali ele vai ter já o primeiro impacto, que ele vai estar com os amigos dele. E quem não quer, tipo, aquilo que a gente falou da solidão, né? Quem não quer, tipo, abrir uma live e ver os caras dando um rolê em Los Angeles, dando risada e trocando ideia. É uma coisa muito fácil, assim, né? De impactar, principalmente quem tem 18 a 23 anos, todo mundo quer ter essa vida. Então a gente cria esse relacionamento através desse valor, né? Do tipo, beleza, esse cara aqui, ele vai se identificar comigo primeiro, que ele vai ver um corte meu, que eu vou gerenciar isso de certa forma com o meu grupo de clipadores. E aí depois, se ele se sentir impactado uma segunda, terceira vez, ele vai querer procurar mais sobre isso. Ele vai ter ali uma marca d'água da minha live, e ele vai começar a ver minha live. Se você tem 3,4 bilhões de views, quantos por cento você vai conseguir reter? Né? No caso, agora ele está com uma média de 20 mil pessoas. Ele começou com 3 mil no final do ano retrasado. Entendeu? Uma retenção absurda. E aí ele vai monetizar isso de outras formas. Né? Seja vendendo um sub dele na Twitch, ou até lançando um produto dele, ou com um advertising. Então você cria meio que essa estratégiazinha que pode ser aplicada para qualquer criador, assim, na teoria, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, já estouramos, mas eu não quero deixar de fazer uma última pergunta aqui, porque é muito importante, assim, Caio. Cara, quando você explica isso, acho que desde a lógica da Twitch, depois dos games, né, da Garena com o Free Fire e tal, e agora do John, fica muito claro pra mim que, cara, todo esse povo, e aí você aqui no meio, aprendeu a jogar um jogo que é o jogo mais disputado hoje, que é o jogo da atenção, né? De ganhar a atenção das pessoas. E essa é uma briga que todas as marcas no fim querem, né? A gente tá falando de creator aqui, como uma pessoa física, mas esses grandes todos viram empresas na prática, né? Eles são, né? Empresas de mídia no final do dia. Isso, dia. empresas de mídia e tal. E depois começa a ceder a imagem, a marca para outras coisas, né? Sim. O que você entende aí, Caio, como fundamento de negócio mesmo? Cara, que esses caras fazem muito bem, esses creators fazem muito bem, e que as marcas ainda não entenderam muito bem e que elas deveriam falar assim, cara, beleza, talvez você esteja ouvindo aqui, talvez você não, assim como eu, é completamente ignorante no entretenimento da coisa. Sim. Mas não dá para ignorar que esses caras são muito brilhantes em vários aspectos. Sim, com certeza. O que você entende que são esses fundamentos, essas coisas que os creators estão fazendo e acertando a mão lindamente, que as marcas ou não entenderam, mas ainda fazem mal? Cara, eu tenho uma opinião forte sobre isso. Tá. Eu não quero ser polêmico, mas eu acho que eles realmente entendem o que a audiência deles quer. Acho que essa é a grande diferença. Não demograficamente, não é tipo, sei lá, a gente até tem essas informações, elas são importantes. Um grande movimento que a gente estava fazendo, eu e o John, era criar nossa própria tecnologia de comunidade para poder traquear melhor quem acompanha a gente. Isso vale muito, tá? Mas quando a gente faz qualquer publi, a gente tem que ter controle sobre o que é essa publi. Acho que essa é a grande diferença. Por exemplo, toda publi que o John fazia, a mentalidade dele é: eu só faço se tiver um valor para minha comunidade. Então, beleza, você quer me levar para viajar? Beleza, você precisa dropar 1000 subs na minha live ou me dar um giveaway bizarro para minha comunidade participar. Então, vou fazer uma campanha com essa marca aqui gigante de retail. Beleza, eu só faço se você me der um computador para minha comunidade
ser sorteado também. Por quê? Acho que muitas vezes essas marcas elas estão muito limitadas ao modelo mais convencional de publicidade e elas vão numa parada muito awareness que não faz tanto sentido. Muitas campanhas a gente recusava só por elas serem básicas, assim, tipo, isso aqui não tem um valor real. Não tem nada demais, né? Não tem nada, tipo, isso aqui eu vou falar sobre essa parada aqui e o que vai mudar isso na vida de quem me acompanha? O criador, ele sabe melhor quem acompanha ele e ele sabe adaptar melhor essa linguagem para real agregar um valor. Mas você acha que porque isso aí, né, quando a gente fala de conhecer o cliente, a audiência e tal, é o básico do básico do básico, que eu sei que a maior parte não faz direito. Mas como que esses caras, qual que é o processo deles para descobrir isso? É um negócio empírico mesmo? É o dia a dia ali? Ou de fato hoje tem um jeito melhor de você colher do público essa informação? A maioria deles é pelo feeling e pela experiência do tipo, eu vou ver quem tá em evento comigo. Mas os mais experientes, eles vão fundo nessa parada mais de dado mesmo, sabe? E testam muita coisa, sabe? Então, tipo, beleza. Por exemplo, no caso do John, a gente sabia que a nossa audiência no TikTok era majoritariamente feminina. E a nossa audiência na Twitch era mais de 75% masculino. Como que a gente trabalha a nossa comunicação para essas pessoas? Caber nessa diferença. Então, por exemplo, no caso do John, ele tinha eu, que olhava muito para essa parada de dados e de estratégia. Mas a maioria dos criadores não tem, não porque eles não querem, mas é porque eles nem sabem que tem, tipo, que existe esse trabalho. Tipo, esses caras começam fazendo live, jogando, se divertindo, quando vão ver eles estão gigantescos e eles não entendem o mínimo do tipo do trampo da parada, entendeu? Sim. E aí, por exemplo, essa parada das marcas, existem algumas marcas que conseguem ser mais, sei lá, o Duolingo da vida, a Opera GX, que elas conseguem ser mais engraçadas e mais abrangentes. Mais personalidade. Com mais também. Personalidade, né? E eu vejo muito isso e eu acredito muito nisso também. Acho que a marca tem que criar conteúdo, cara. Sabe? E ela tem que entender qual conteúdo que ela quer criar antes de qualquer coisa baseado no que ela quer alcançar, né? Esse é até um assunto legal. Do tipo, velho, se eu fosse uma marca hoje, eu criaria conteúdo, eu não investiria logo de cara em criador, sabe? E o criador também tem que criar marcas. Eu acho que esse é o ciclo da parada, entendeu? Tipo, velho, você precisa ter novas empresas, novas IPs, igual o Nobro Burger, para ter outras revenue streams que não dependem de você mostrar sua cara. É lógico que mostrar sua cara pode ser, sei lá, o primeiro passo para você divulgar aquilo. Mas lá fora tá muito forte isso também, do tipo, velho, beleza, como que você não depende só de fazer um story, ou alguém pagar pra você fazer um story? Como que você pode criar tecnologias também, ou então serviços também, sabe? Pra poder alcançar outras pessoas e monetizar com isso. Ah, vou criar agora então um campeonato de Free Fire que vai ser do povo, que a inscrição é R$5, entendeu? Você vai ter muita gente se inscrevendo nisso, sabe? E como que você vai reter melhor? Acho que você retém melhor trazendo valor para a comunidade e não só falando para eles baixarem algo ou fazerem algo. Então, eu penso bastante nisso. Tem umas marcas muito legais lá fora que você começa a se identificar pela personalidade que ela tem, como ela se apresenta. E depois você vai entender realmente, dar o próximo passo para ser impactado por aquilo, baixar o navegador da Opera GX, que é gigantesca no Twitter. Porra, animal, cara. Inclusive, várias coisas do GLR que eu já tô pensando aí que a gente tem que... Não, vamos conversar, cara. Eu acho muito forte isso. Vocês já produzem o conteúdo, que é o mais importante. O mais difícil, né? Conteúdo é tudo. É conteúdo, revenue e aí no caso dos criadores tem muito essa parte de love e health, né? Pra gente trabalhar saúde mental, física e... Assim, o trabalho de fazer live é um trabalho muito solitário. Eles confiam em pouquíssimas pessoas, assim, sabe? Porque muitas pessoas se aproximam pelo relacionamento mesmo. Sim, pelo que o cara pode te dar e não por quem ele é. Então eles criam muito síndrome de impostor, sabe? Se sentem muito solitários também. Então trabalhar essa parte mental e de relacionamento é muito importante. Confiança e respeito, sabe? Mas pra vocês, mano, já tá tipo... A barrinha já tá quase cheia, mano. Não, tem bastante trabalho ainda pela frente. Cara, animal, velho. Animal mesmo. Obrigado pela aula aí. Tamo junto. Mas tem uma última pergunta, calma. Diga. Tem a pergunta saideira que é igual pra todas as pessoas desde o primeiro episódio. Cara, que é um recado, assim, 3 indicações de conteúdo. É que o conteúdo pode ser um curso, uma aula, um livro ou alguém. Mas 3 indicações para quem está ouvindo que você entende que, cara, seja para entender desse mundo, seja para ter um desenvolvimento pessoal que você teve, por exemplo. Mas o que são 3 recomendações aqui para os nossos espectadores? Acho que se você quer aprender sobre Creator Economy, tem uma barreira linguística, mas existe um canal no YouTube de 2 criadores agora, chama Colin e Samir. Tá. Eles são 2 criadores que falam só sobre o Creator Economy. Eles são muito fortes, assim.
Eles são geniais, assim. Eles entrevistam muita gente. E acho que um dos melhores jeitos de você aprender é ouvindo outras pessoas que sabem aquilo, né? Boa, cara. Então, tipo, o Colin e o Samir, eles são pioneiros nisso lá fora, eles são muito grandes. E eles já entrevistaram a maioria dos criadores grandes lá fora e entendendo como que esses caras pensam, você consegue, às vezes, resolver problemas que nem são agora, mas vão aparecer no futuro. Legal. Tem um outro criador gringo chamado Ryan Trahan. Ele é um dos maiores criadores agora, assim, na minha opinião. Acho que ele faz um conteúdo muito divertido e ele é muito sincero. Então, tipo, você vai ver um conteúdo... ficou muito na moda essa parada meio que Mr. Beast-asco, assim, sabe? Vai ser muito grandioso, eu vou comprar tudo do mercado, algo do tipo. E ele tem uma proposta completamente diferente, né? Da experiência dele sobre a vida, dele sobre o mundo, sabe? Ele é genial, assim, sabe? Acho que ele é uma referência gigantesca de como que você pode ser autêntico e todos os vídeos dele você se sente parte do vídeo com ele. Ele é bizarro, é muito bom. Ryan Trahan é o nome dele. Boa. E a terceira recomendação, cara, é uma ótima pergunta, eu não tinha pensado nisso, tá? Mas eu recomendo qualquer criador dar uma olhada na história do Gal. Do Gaules, né? O Gaules, ele é pra mim, ele é o ápice de um cara que soube se dedicar mais do que ninguém e soube inovar mais do que ninguém. Tanto o Gal quanto o Casimiro e o Baiano são três caras que são... Três indicações aí brasileiras de streamers que souberam trabalhar novos negócios, souberam entender que eles são IPs gigantescas e comprar direito de transmissão, souberam se posicionar de um jeito único, né? Acho que os três são muito bons mesmo, assim. A trajetória dos três deve ter podcast, deve ter mais sobre. São três caras que, pra mim, são referências de como que você transforma fazer uma live num negócio, né? Lá fora tem outros. O Ibai é um cara legal também de dar uma olhada. É um espanhol. Mas eles criam um entretenimento e desse entretenimento eles se transformam numa IP. Essa IP é um novo negócio que vira algo recorrente. Eles entendem que esse jogo de fazer live, ele precisa de evento, precisa de inovação. E eles transformam essas IPs em algo monetizável. E é gigantesco. Animal, velho. Tamo Obrigado junto. demais, porra, muito feliz. E recadinho aqui, né? Tem que curtir, tem que compartilhar, tem que dar 5 estrelinhas no Spotify. Então, cara, obrigado demais e obrigado pela audiência. Tamo junto.